E aí, galerinha, tudo bem? Essa aula de agora vai ser sobre controle de fluxo e basicamente, né, a gente tem três exemplos, né, de controle de fluxo que são as estruturas, né, estruturas condicionais, as estruturas de repetição e o tratamento, né, de exceção. Tá? E a gente vai abordar elas nessa aula. Então, espero que vocês curtam e comentem aí, compartilhem. Vamos lá. O primeiro exemplo de estrutura condicional que eu quero mostrar para vocês, né? Na verdade, eu vou deixar aqui, né? E as estruturas condicionais são os exemplos, né? If, else, e switch, né? Vai ter o switch case. As estruturas de repetição, né? Que eu vou abordar, são o for e o while. E o tratamento de exceção é o try e o catch também. Não sei se escrevi certo. É assim mesmo. Tá. A primeira estrutura primeira estrutura condicional que eu quero mostrar para vocês é o if. Então, no exemplo passado a gente fez aquele operador ternário que a gente basicamente faz inline um if e um else, né? A gente também declarou, a gente fez o exemplo, né, de uma pessoa maior de idade. Aqui a gente vai fazer o mesmo exemplo para vocês verem a diferença de um e a diferença de outro. O ternário, ele é melhor quando você tem... É bem mais fácil de você entender o que está acontecendo, né? Não é muita coisa dentro do if, né? É só algo simples, só uma verificação simples. E o if, né? Ele é bom quando é algo bem mais complexo por dentro, né? Então eu vou dar o um exemplo aqui também, né? Da entidade. Vamos declarar uma pessoa com 17 anos, né? Para ela cair em algum desses ifs, né? Então, e se a idade ela for maior ou igual a 18, eu vou printar, né, que a pessoa é maior de idade. Bem básico, né? Então, e o else, né, que é para quando nada atende às especificidades, eu vou colocar que ela é menor de idade. Só isso aqui já é o nosso if. Também tem o exemplo do else if, que a gente vai fazer alguma busca aqui para ver se atende aos requisitos e a gente printa. Um exemplo que dá para se usar, né, com o else if tendo maior de idade ou não, é o exemplo de tirar uma CNH. Quando uma pessoa ela tem em algum país, né, específico, ela tem mais de 16 anos e menos de 18, ela pode tirar uma carteira especial para poder dirigir com uma autorização especial, né? E aqui vai ser basicamente isso. Então eu posso verificar, né? Vou fazer uma outra verificação. Se a idade ela é menor, perdão, maior ou igual a 16. E aí eu posso printar aqui na tela, né? Caso for verdadeira, né? Que a pessoa pode dirigir com uma aceitação especial. Você pode dirigir. Aceitação especial, não, autorização, né? Então melhor para colocar aqui, uma autorização especial. Enfim, aqui, né, no caso vai cair que a pessoa tem mais de 16 anos e menos de 18, então aqui vai colocar que ela pode dirigir com uma autorização especial. Se a pessoa tiver 18 aqui, né, só fazer uma mudança para vocês verem, vai cair em maior de idade, e se ela tiver 9 anos, vai cair no menor de idade. Essa é a nossa estrutura condicional do if. E também do else, né? Agora, para a gente explicar o switch case, eu quero que vocês pensem em uma operadora com vários planos de negócio, né? Tem um plano de 10 GB,
de 50 GB e o plano de 100 GB. E aí é disponibilizado para você e você precisa escolher qual plano você quer. Então, a gente vai colocar aqui três planos, né? E a gente vai escolher de acordo com o número. Então, vamos declarar aqui o plano. Vai ser... Eu vou colocar estático, né? Colocar plano 1. Mas entendo, o plano 1, ele é de 100 GB. Plano 1, né? Ele é de 10 GB, por exemplo, né? 10 GB. O plano 2, ele é de 50. E o plano 3 é de 100, né? E agora a gente vai colocar o switch case, né? Para isso a gente vai no Java, né? A gente coloca switch e a gente coloca aqui a nossa condição, né? No caso vai ser o plano, né? Então de acordo com o plano, de acordo com o número do plano, a gente vai colocar aqui, né? A gente coloca umas chaves aqui e a gente coloca os cases, né? Então caso for né? Case 1, a gente vai colocar o igual e a gente vai aqui fazer o system out ln que você escolheu plano de 10 GB. É giga, né? Enfim. E aqui a gente tem que dar um break na nossa operação para ele quebrar, né? E parar. Vai só printar isso e já tá ótimo. Agora a gente vai colocar o case 2, que vai ser outro system, né? Com um break junto. Então, só copiar e colar aqui. E aqui a gente escolheu o plano de 50 GB. E, como vocês já devem estar pensando, o case 3 é a mesma coisa, né? Meu Deus, copiei errado de novo, né? Sempre vou copiar errado. Já acostume com isso. E aqui, né? A gente vai colocar que case for 3, né? Aqui a gente escolheu o plano de 100 GB. Ok. Aqui tá estático, né? Eu tô colocando que aqui é 1. Mas conforme for mudando, né? Vai também mudando aqui, né? E vai colocando aqui que sempre vai ser. Mas eu quero que vocês pensem que isso daqui é uma variável que vai entrar, né? De acordo com o que o seu cliente colocar, né? Que o seu usuário colocar. Que o usuário colocar. Então, não é um erro, né? É só para fins de estudo. Então, se case for 1, né? O plano 1, ele vai printar aqui que eu escolhi o plano de 10 GB. Se eu mudar para 3 aqui, por exemplo, vai ser o plano de 100 GB. Essas são as estruturas condicionais mais usadas. E agora a gente vai falar sobre as estruturas de repetição for e while. For, ele é basicamente para você fazer laços de repetição, né? Estruturas de repetição que vão se repetindo até atender ao que você quer, né? A sintaxe no Java, ela é bem simples, né? Ela é igual em C, basicamente. Então a gente declara, por exemplo, o int i, né, igual a 1. A gente tem que colocar o ponto e vírgula sempre. E o i tem que ser menor ou igual, perdão, i tem que ser menor ou igual a 5, né? E a gente coloca o ponto e vírgula e o i mais mais, né? Então, eu tô colocando aqui e a gente vai printar, né, esse número. Como colocar aqui, por exemplo, repetição aqui. E aqui eu coloco o nosso i aqui. Ele vai se repetindo, né? Eu coloquei errado. E aqui a gente tem que colocar um maisinho. Tá. O que está acontecendo? Eu estou declarando uma variável i igual a 1. Eu estou falando que esse i vai chegar até 5. E esse i, a cada laço, vai ser incrementado. Lembrem da aula anterior, a aula de incremento. Eu estou incrementando depois. E aí, né, aqui eu vou colocar esse número. Então, se eu der eu vou colocar o número conforme ele for repetindo, né? Então, nossa primeira repetição, ele está igual a 1. Ele passou por todo o laço, né? E ele incrementou. E aí depois, ele vai ser 2. E ele vai repetir tudo de novo e vai printar. É um for normal, como qualquer outro for. E agora a gente vai falar sobre o while. O while, ele basicamente ele tem uma condição que ele deve ser atendida para poder rodar o programa. E a gente não vai saber quantas vezes vai rodar o nosso trecho de código, mas ele tem que atender essa especificidade, né?
Então a gente coloca no Java while e coloca essa condição. Então a gente vai declarar aqui primeiro, né? Tava errando aqui. Int contador, né? Eu vou fazer um contador aqui pra gente contar de 1 até certo número. Vou colocar ele aqui como 0 por enquanto. E aqui a gente vai declarar o while, né? Que eu fiz antecipadamente. E a gente vai colocar que esse contador ele tem que ser menor que 5, por exemplo, né? E aí, a gente vai printar, né? Esse contador aqui na tela. Então eu vou só printar o contador aqui, né? Ok. E agora falta uma coisa importante que também tem a ver com incremento. Eu vou incrementar nessa variável aqui, né? Contador mais. E dar o ponto e vírgula sempre. Então o que eu estou fazendo, pessoal? Eu tô a cada while eu tô contando, eu tô printando, né, o contador. E aí quando ele chegar a 5 ele vai parar. Então, vocês concordam comigo que aqui ele vai estar lá printado 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não, 5 não. 5 se estivesse igual aqui. Vai estar até o 4 aqui. Beleza? Então vamos printar aqui. Na tela aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Então, quando chega no 5, quando o contador mais aqui chega no 5, ele vai parar o nosso laço de repetição while. Basicamente, essa é a estrutura, né? As estruturas de repetição. Esses são exemplos básicos, mas conforme for evoluindo, vocês vão utilizar uma vez sim, uma vez não, mas é isso. Agora, a gente vai ver sobre o tratamento de exceções no Java. Bem básico mesmo. No caso, a gente só vai utilizar o try e catch. Basicamente, o try, ele tá falando pra gente tentar algo, né? A gente tenta um trecho de código. Esse daqui vai ser o nosso código, a nossa lógica. E o catch, ele pega, ou seja, ele captura algum erro que aconteceu na nossa aplicação. Por exemplo, se eu for dividir um número por zero, vai gerar um erro um erro de lógica, né, da minha aplicação. E esse erro é um erro aritmético. Ok. Então eu posso fazer um código, né, que divida esses dois valores, mas isso vai dar um erro. Então vamos fazer isso aqui. Vamos declarar um int a que vale 10, né, por exemplo, e um int b que vale 5. Ok, vamos tentar printar a divisão desses dois números, né? No caso A dividido por B. Perdão, o B não pode ser 5, né? Porque isso daqui pode acontecer, né? Como 0. Então, aqui, né? Dá uma exception aqui. E dá essa exceção aqui de arithmetic exception. Ou seja, a gente tem que tratar essa exceção para não dar esse erro vermelho aqui e dar só uma mensagem para o nosso usuário, né? Que eu não posso dividir por 0. Então, a gente vai utilizar o try aqui. E a gente vai colocar toda essa lógica aqui dentro do try. Ok, temos aqui, né? E agora a gente vai capturar. Então a gente coloca o cat aqui e a gente coloca a classe que vai ser pegada aqui, né? Então eu vou colocar basicamente um arithmetic, né? Lembra que a gente deu o erro de arithmetic e eu vou declarar ela. Eu vou botar um nome para ela. Geralmente a gente coloca E, apenas E. E agora a gente vai abrir as chaves aqui e vai printar, né? Um erro aqui, né? A gente vai printar aqui e vai falar: você não pode dividir por 0. Ok. E aqui a gente já tratou uma exceção. Se a gente rodar o programa e verificar que a pessoa tentou dividir por 0, basicamente aqui não vai dar aquele erro feio e vermelho e vai colocar só uma mensagem para o nosso usuário falando isso, né? Avisando que não pode dividir por 0. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem uma classe aqui, né? Arithmetic. E a gente tem uma declaração de um objeto, que é o nosso E. Então, se a gente der E aqui, colocar um ponto, a gente tem vários métodos aqui para poder mostrar também para o usuário. Se eu colocar esse getMessage aqui e apagar, por exemplo, eu rodar o programa, ele também vai dar uma mensagem para o usuário, né? Que é divisão por 0. E não existe.
Mas se a gente quiser fazer uma frase bonitinha para ele, a gente acabou de fazer e dá para fazer isso. Mas saibam que dá para a gente pegar algumas coisas aqui com a nossa classe Arithmetic. Se eu der o Ctrl aqui, colocar o mouse e clicar, dá pra gente ver também ela, como é que ela foi construída e coisas do tipo, tá? Aqui vou colocar só o get message mesmo, pause não. Aqui. E é isso. Mas pessoal, usar muito try catch é bem feio e pode ser que você não use todo o seu trecho de código sempre, né? Porque vai que não cai na sessão, vai que cai em outra sessão, enfim. Tem que mitigar sempre o uso do try catch. Para isso a gente pode, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente fazer isso na verificação diretamente nos nossos métodos, fazer isso manualmente. Para isso a gente vai criar uma nova classe que eu vou colocar verificidade. Esse é o nome dela. A gente vai criar um método público estático que não vai me retornar nada, ok? Vai ser um void. Ele vai verificar a idade. Nele vai entrar, obviamente, uma idade, para a gente verificar. E aqui a gente vai fazer um if, né? Uma estrutura condicional, para a gente ver se a pessoa ela tem uma idade maior ou menor que 18. No caso, eu vou colocar uma idade menor que 18, né? Ela é menor de idade. Então, pense que vocês estão, por exemplo, né, fazendo um cadastro de pessoas que utilizam o CNH. Se essa pessoa for menor de idade, logo ela não vai precisar de uma CNH. E logo ela não vai poder fazer cadastro no seu site. Então, isso deve gerar um erro na sua aplicação, um erro de lógica, ok? Então, a gente precisa verificar esse erro, a gente precisa tratar esse erro. Então, a gente vai verificar se a idade ela for menor que 18. Se a idade for menor de 18, a pessoa é menor de idade, a gente vai fazer um throw new, que vai ser o nosso erro. No caso, esse é um erro, chama de illegal argument exception. Mais pra frente, a gente vai aprender a fazer fazer nós mesmos as nossas exceções para a gente tratar. Mas se vocês apertarem Ctrl aqui e virem aqui nessa exceção, dá para vocês verem aqui esse string S. Esse string S é a nossa mensagem. Então a gente pode criar uma mensagem para o nosso usuário falando, olha não, né? Então, você tem menos de 18 anos. Por exemplo, você deve ser maior de idade, enfim. E aqui a gente pode prosseguir com o nosso método de verificação de idade, né? Para ver se a pessoa tá ok. No caso, se verificar a idade, verifica, dá o erro, e no caso, como eu estava falando de cadastro, eu vou só printar aqui, né, que o seu cadastro foi feito com sucesso, né? Seu cadastro foi realizado. Ok. Então a gente já pode vir aqui para nossa main para fazer as nossas verificações, né, de idade, enfim. Como ele é um método estático, eu tenho que chamar primeiro a nossa classe, né, que a gente criou, verifica idade, colocar um ponto e ver os métodos disponíveis. No caso, só tem um, clique no verifica idade, e aqui eu já posso colocar uma idade, né? Por exemplo, 18 ou 16, né? Eu vou colocar 16 para cair no erro. Se eu printar aqui na tela, vai dar um erro de legal. Não se assustem com um erro vermelho, a gente já tratou essa exceção de legal, também aqui, e a gente já colocou que a pessoa tem menos de 18 anos. Então, o nosso front-end ele já vai perceber isso e já vai colocar algo mais bonito para o usuário, né? O problema é quando você quebra a aplicação e o seu erro não está tratado, né? Então, a pessoa não vai nem entender, o front-end não vai nem entender o que vai ocorrer. Então, ele não tratou também lá e aí não vai dar certo. Então, basicamente, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. E a gente se vê mais nas próximas aulas. Tamo junto.